Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas à nossa aula da Escola de Líderes de Emagrecimento e Óleos Essenciais. Primeiramente, vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Laís, eu sou nutricionista, atuo na linha de nutrição funcional, clínica esportiva e trabalho também com a gastronomia funcional. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho para vocês dessa parte do emagrecimento e vamos contar um pouquinho das nossas experiências com os óleos dentro do nosso consultório, atuando com os pacientes também. Vou deixar a Aline se apresentar antes de começar a apresentação. Boa noite, sejam bem-vindas. Eu sou nutricionista, meu nome é Aline Zilioto, eu sou especialista em nutrição aplicada à estética e atuo principalmente em emagrecimento e hipertrofia na área esportiva. Vamos lá? Bom, vamos começar, gente. Bom, primeiramente, vou começar falando para vocês aqui dos pilares para o emagrecimento, que é a base de tudo. Vamos estar fazendo uma breve introdução sobre a parte de nutrição. Então, a gente tem aqui a reeducação alimentar, temos o metabolismo, o intestino, o sono, a prática regular de atividade física e a saúde mental. Esses aqui são os 6 principais pilares que uma pessoa tem que ter em mente para quem quer emagrecer. Dentro da nutrição, a gente começa com a reeducação alimentar. O que é a reeducação alimentar? Primeiro, a pessoa tem que criar novos hábitos alimentares, né? Procurar sempre se alimentar, eu falo de comida de verdade, de alimentos que não são industrializados, né? Daquilo que a natureza nos oferece. Então, o emagrecimento, ele começa com essa parte. O metabolismo, gente, metabolismo conta muito no emagrecimento. Temos a parte genética do metabolismo, que também pode piorar ou ajudar algumas pessoas, né? Principalmente aquelas pessoas que têm muita facilidade, têm um metabolismo mais acelerado em emagrecer. É aquela velha história que a gente fala: fulano come de tudo, não engorda, nunca tem percentual de gordura alto, está sempre magro. Já a ciclana, ela vive lutando contra a balança, vive comendo salada, faz muita atividade física e sempre está lutando contra a balança e não consegue emagrecer. O metabolismo também, ele está relacionado, gente, com a nossa parte hormonal. Vale lembrar que ele está muito relacionado com a nossa tireoide e com o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, esses 2 pilares dentro do metabolismo, eles atrapalham muito o emagrecimento, uma vez que eles não são tratados e eles têm alteração. O intestino, gente, o intestino ele é a ponte de tudo, é a base de tudo. Se a gente não tiver com o intestino 100% saudável, a gente não consegue emagrecer também. Dentro do intestino, a gente tem que avaliar síndrome do intestino irritável, que geralmente é o intestino mais solto, obstipação intestinal, que é o intestino mais preso, né? As pessoas têm mais dificuldade em evacuar e ir no banheiro. Temos também que avaliar, gente, a questão da intolerância alimentar. A intolerância alimentar, ela atrapalha 100% no emagrecimento. Então, se a pessoa tem alguma intolerância e ela não trata e continua comendo aquele alimento, ela também não vai conseguir emagrecer. Ela vai viver com a sensação de que ela está inchada, estufada, gases, abdômen. E também nós temos sempre que observar o nosso tipo de fezes. Isso é uma das coisas que eu bato muito com a técnica no consultório. É super importante. Às vezes a pessoa pensa que ela vai ao banheiro e tem um intestino saudável e não tem. Então, assim, ela sempre tem que avaliar a consistência dentro da escala de fezes. Depois eu vou mostrar essa escala de fezes. Mãe, eu nem sei o que é isso. Eu vou mostrar para vocês essa escala de fezes para vocês entenderem, tá? Clique aqui de lado, tá? Aperta aqui. Não, eu acho que eu tô falando como desliga o microfone. Ah, tá. Bom, voltando para o intestino, gente. O intestino, a gente tem um processo também que se chama disbiose intestinal. Nada mais é do que uma alteração da flora intestinal. Uma vez que ela está comprometida, essa flora intestinal, ela não absorve nada de nutrientes que você joga para dentro. Vitaminas, minerais. Então, aí também atrapalha a questão do emagrecimento. Sono, gente, que é o próximo pilar. O sono é a base de tudo no emagrecimento, porque é durante o sono que é produzido os nossos hormônios. Então, durante o sono, você consegue regular cortisol, que é o hormônio do estresse,
você consegue regular a testosterona, que por mais que seja um hormônio masculino, a mulher também tem que produzir um pouquinho de testosterona, tem que ter um pouquinho de testosterona no organismo. A grelina, que dá saciedade, que dá fome, a tireoide também. Então, assim, se você não tem um sono reparador, né, a quantidade de horas que você dorme, se você atinge uma fase que a gente chama de sono REM, que é uma fase profunda, dorme bem, gente, tem alguém com o microfone ligado, acho que está fazendo muito barulho. Vou pedir para silenciar, por favor. A prática regular de exercício físico, gente, conta também. O sedentarismo, ele atrapalha muito no emagrecimento. Então, eu sempre falo, pelo menos 3 a 4 vezes na semana, procure fazer algum tipo de exercício físico. Qualquer atividade física, eu falo que está valendo. Tem que ser uma atividade física que ela te dá prazer, você gosta de fazer. Porque quando a gente faz atividade física por obrigação, não vai. Nada se torna prazeroso, a gente não consegue ir e a gente não consegue ter constância naquilo. Então, se a gente não tem constância, se a gente não tem um propósito, a gente desanima e chuta o balde, nada vai mais para frente. Saúde mental. Saúde mental, gente, é outro ponto. Eu também bato muito na tecla. Por quê? Hoje em dia, o que a gente mais vê são pessoas com crises de ansiedade, crise de depressão, e elas descontam muito na alimentação. Então, uma vez que você desconta na alimentação, também, geralmente, não vai emagrecer, porque você come em excesso. As pessoas têm compulsão alimentar. Mulher, o que mais relata, principalmente, é doce. Então, o fato dela estar triste, estar ansiosa, o gerenciamento de estresse no mundo que a gente vive hoje, principalmente da pandemia, faz com que as pessoas comecem a descontar na alimentação. Então, assim, a saúde mental, se ela não estiver em dia, se vocês não cuidarem dessa parte, também não existe emagrecimento. Uma das coisas que eu gosto sempre de bater na tecla, que favorece muito a nutrição... Gente, peraí. Desculpa, gente. A gente apertou aqui sem querer. Uma das coisas que eu gosto de bater muito na tecla da nutrição, da saúde mental, é a prática de yoga, é você também cuidar, ir num spa, fazer aquelas massagens relaxantes, principalmente com os óleos essenciais, né? Criar o ritual de fazer meditação, acupuntura. Então, tudo isso vai ajudar bastante nesse ponto. Então, é muito a questão do emagrecimento, é se reeducar sim, porém tem que gastar mais do que ingerir, senão a conta não fecha. E é igual a Laís falou, se não tiver constância tanto no exercício físico quanto na alimentação, não adianta, porque não é algo que você vai mudar, vai emagrecer e vai permanecer dessa forma para sempre se você voltar para os hábitos anteriores, né? Então, não adianta só a gente fazer por aquele tempo e não manter essa constância dessa atividade física, dessa mudança na alimentação. Isso é importante. Então, assim, esses 6 pilares, gente, gravam bastante. Educação alimentar, metabolismo, intestino, sono, prática regular de exercício físico e saúde mental são 6 principais pilares para o emagrecimento. Sem eles, vocês não conseguirão emagrecer. Principalmente o primeiro ponto, que é eu acho que é a base de tudo, que é a reeducação alimentar. E para se reeducar, o sono, o exercício físico, a saúde interferem nisso aí. É aí que os olhos entram. Eles entram auxiliando em todos esses pilares. Em todos. A gente tem óleo essencial para a reeducação, para o metabolismo, para o intestino, para o sono, para a prática de atividade física, para a intolerância, para a saúde. Nós vamos abordar isso nos próximos slides. Vamos para o primeiro. Então, aqui a gente vai falar sobre o metabolismo, né? A gente tem aqui, em primeiro lugar, o Smart Cess e o Grapefruit. Essa dupla é uma das minhas duplas favoritas. É a dupla que eu mais uso, mais passo aqui no consultório, né? Principalmente para mulher, que tem muita compulsão alimentar, eles diminuem bastante o apetite, retenção de líquido, inchaço, celulite e principalmente a vontade de comer doce.
O grapefruit, eu acho que ele, para vontade de comer doce, na minha opinião, é muito melhor que o Smart Sass, porque tem pessoas que não se adaptam muito ao Smart Sass, por conta do sabor dele. Então, assim, o grapefruit, eu acho, além dele ser bem saboroso, né? Dá para a gente colocar, por exemplo, dentro de um suco verde, dentro de um shake, ou até fazer uma água saborizada e tomar durante o dia, né? Eu falo sempre para os pacientes, para as pessoas, eu dou exemplo, eu sou totalmente formiga, muito formiga em relação a doce, principalmente chocolate, e depois do almoço. Quando eu coloco numa garrafa ou numa jarra d'água e vou tomando durante o dia o grapefruit, passa muito a minha vontade. Assim, é quase, se deixar eu não como, no período da tarde, isso daí. E a quantidade, eu sempre tento calcular uma gota a cada 20 quilos. Porém, assim, se é uma pessoa que ela tem uma compulsão muito alta, se ela, assim, é uma pessoa, assim, que ela já vem de algum transtorno alimentar, alguma coisa assim, aí eu calculo uma gota a cada 10 quilos para ela, principalmente na primeira fase, né? Que eu falo, assim, dos 10, 15, 20 dias, né? Lembrando de tomar cuidado, né? Iniciar com menos gotas, ver como que a pessoa vai reagir. Aí, o que acontece? A gente tem também a canela e o gengibre, né? Que eles são muito usados porque eles são termogênicos, então eles aceleram muito o metabolismo, né? O Sendoc, gosto muito dele, né? Eu falo que ele faz parte do processo de detoxificação do organismo. Então, assim, gosto muito de usar ele principalmente pós-festas, pós-eventos, que as pessoas exageram. Até pessoas que têm problema no fígado, né? Gordura, esteatose hepática, gosto muito de estar usando ele também. Bergamota, lemongrass e lemon, gosto muito dessa combinação de colesterol. Então, assim, já teve vários pacientes, claro, cada alimentação e dieta, né? Fizeram exame antes e depois, e assim, de colesterol ruim, de LDL, colesterol total, triglicérides, abaixaram muito, muito, foi incrível, assim. Depois vou pegar alguns estudos de alguns pacientes, né? A gente não pode relatar nome nem nada, devido pouca burocracia que a gente tem do nosso CRM, mas para mandar para vocês verem a comparação, assim, deles. E esse Patrícia, licença, desculpa incomodar. Teria como de alguém desligar o fone, que a gente não está entendendo você? Tem algum fone dando interferência. Tá muito ruim de escutar. Deixa eu ver. Quem que é? Deixa eu tentar silenciar. Mas estão todos silenciados aqui. Será que alguém... Agora, né? A gente acabou de silenciar todo mundo. Aqui, ó, faltam 10. Isso. Um minuto. Vamos ver se silenciou aqui. Tá em cima dela, só passa uma. Deixa eu voltar. Só passa uma. Não tem opção. Patrícia, boa noite. Você consegue desligar os áudios, conferir se os áudios estão desligados quando você clica em participantes à direita. Gente, tem uma pessoa com desligado só. Pronto. Obrigada. Pronto, desativamos o som de todos. Agora tá tranquilo? Sim. Tá? Então, gente, mas espera aí rapidinho. É porque eu tô logada na conta da Patrícia, mas não é a Patrícia aqui, tá? Quem tá fazendo a aula é eu e a Aline. É só a conta que tá aparecendo a carinha da Patrícia aí, né? Eu acho que eu agora desculpa. Sem problemas nenhum. Deixa eu voltar lá para onde a gente estava, que o slide passou. Gente, só lembrando aqui rapidinho, no final, fiz até uma observação para vocês, que eu gosto de lembrar muito isso, para tomar muito cuidado com esses óleos para tomar na água. Por quê? Os óleos que são quentes, gente, eles são muito fortes e muito potentes. Então, a longo prazo, eles podem irritar a mucosa. Então, você pode desenvolver até uma gastrite, uma esofasite, alguma coisa assim. Teve vários casos de várias pessoas que me relatavam muita dor no estômago de tomar esses óleos.
Por mais que eles sejam óleos que podem ser ingeridos na água, eu não recomendo. Smart Sass, canela, gengibre, lemongrass, de forma alguma na água, porque eu acho eles muito fortes e, assim, eles podem irritar e desenvolver uma gastrite, alguma coisa assim. Aí, o que eu deixei na observação? Para lembrar que a cápsula, ela tem que ser gastroresistente. Eu vejo muitas pessoas usando cápsula vegetal. Não usem, porque a cápsula vegetal, ela vai para o estômago. A gastroresistente, ela vai para o intestino. Então, assim, se você usar a vegetal, vai dar quase na mesma de você tomar o óleo na água. Agora, claro, que tem gente, por exemplo, assim, que coloca na garrafinha do treino, né? Uma gota ou 2 gotas do Smart Sass junto com uma do Grapefruit, por exemplo, e não sente nada, sabe? Mas, assim, fazer isso sempre, todos os dias a longo prazo, eu não acho legal. É igual a canela e o gengibre. Eu acho que você colocar uma gota, às vezes, né, em um suco, o gengibre, por exemplo, né? E tem gente que usa também ele, por mais que ele seja termogênico, ele tem uma ação um pouco anti-inflamatória também, por si só. Então, tem pessoas também que usam ele no pós-treino. Às vezes coloca num shake, coloca numa vitamina. E a canela, muita gente coloca em doces, coloca em sobremesa. Mas, assim, eu também não sou muito adepta a esquentar o óleo essencial, porque eu acho que ele perde as propriedades, muda e ativa muito mais, assim, sabe? Essa questão do estômago, da sensibilidade. Então, piora muito mais. Então, eu sempre falo para todo mundo. Se você quer fazer uma receita, eu mesmo quando faço alguma coisa que quero usar óleo, ou eu faço alguma coisa que não vá para o forno, ou então eu coloco depois em cima. Às vezes, se eu for fazer uma cobertura, eu espero esfriar a cobertura, coloco o óleo e misturo e coloco lá, tá? Lembrar das contraindicações de hipertensão, né? O Smart Sass, o Grapefruit, o canela e o gengibre. Quem for hipertenso, dependendo se for descompensado. É bom sempre tomar cuidado com esses óleos, tá? Mas às vezes, assim, se tiver controlado um pouco a pressão, né? Eu sempre falo o seguinte: esses óleos, né, que a gente fala que estão relacionados ao metabolismo, eles são muito individuais. Às vezes as pessoas que não são pacientes, até troca de consultoras, né? Já várias vezes a gente já fez isso, né? Eu acho bem bacana isso, essa troca de experiência também. Me perguntaram sobre essa questão da ingestão de óleos, porque vários materiais, cada um fala de uma forma, mas eu sempre falo assim que todo cuidado é pouco. Então, eu acho que a gente tem que avaliar a pessoa, fazer uma anamnese com ela de todos os pontos, né? A gente tem que saber tudo que ela tem e não só passar os olhos para o emagrecimento, porque às vezes assim, você pega uma pessoa que ela é diabética, que ela é hipertensa, ou uma pessoa que ela tem uma úlcera, ela tem uma gastrite e você não sabe. Aí se você passa um protocolo de óleos essenciais para o metabolismo mais forte, igual gengibre, Smart Sass, esses daqui, você pode piorar a pessoa. Então sempre a gente tem que realmente avaliar com todo cuidado e todo critério. Principalmente se for protocolos que a gente for fazer a longo prazo. Quando eu falo longo prazo, porque às vezes tem gente que usa 2, 3 meses sem dar pausa, esses óleos. Eu gosto muito também de falar que tem que dar pelo menos uma pausa de 2 dias. Então, eu sempre falo assim, olha, cria uma rotina de segunda a sexta com esses óleos para emagrecimento. Sábado e domingo não toma. Para de ingerir e dá um descanso, entendeu? Para o seu organismo. E aí, na segunda-feira, você volta a usar. Vamos para o próximo slide. Intestino, gente. Intestino, eu nem gosto. Intestino é meu cargo-chefe aqui no consultório. Eu trabalho muito com essa parte do intestino. A Andréia até sabe. A Andréia, na verdade, foi quase como é que eu falo assim, um modelo para mim em relação aos óleos essenciais para o intestino. Ela tem uma síndrome do intestino irritável, ela tem uma intolerância alimentar. Então, assim, quando eu comecei fazendo protocolo, usando os óleos essenciais, foi bem com a Andréia. Fiz vários testes com ela e deu muito certo. E comigo também, porque eu tenho muita intolerância alimentar, eu tenho muita intolerância à lactose e a glúten. Então, assim, e eu tenho um pouco de sensibilidade também no estômago. Então, às vezes, quando eu estou um pouco mais até nervosa e estressada, me ataca a minha gastrite. E, assim, os óleos essenciais, gente, para o intestino, são tudo na vida. Eu passo muito aqui no consultório, trabalho muito com esses óleos, faço planejamentos alimentares junto com a alimentação, né?
Só que, assim, eu sempre falo para as pessoas assim, cada óleo, ele tem uma função para algum lugar ali no intestino. Então, por exemplo, quando a gente fala de zengeste e peppermint, né? Principalmente o peppermint, a pastilha, aquela mastigável, né? Ajuda muito nessa questão. Ah, esse daqui, ó, se vocês estiverem vendo, pastilhinha. As bolinhas que eu falo, comestíveis, né? Eles ajudam muito nessa questão da intolerância alimentar, em distúrbios gastrointestinais, gastrite, refluxo, aquela queimação. Eu gosto muito de usar eles também final de semana, antes, por exemplo, quando você vai sair para algum restaurante, algum lugar, eu gosto de ou tomar os Zengeste antes, ou carregar o peppermint, as bolinhas, porque eu chego no lugar e começo a mastigar, sabe? Eu acho que me ajuda demais na digestão. Principalmente, igual eu falo, para pessoas que têm mais sensibilidade, né? E tem essa questão da intolerância. Muitas vezes eu falo que nem só para quem tem intolerância e sensibilidade, mas também quando você vai, às vezes, em algum lugar, você come alguma coisa assim que é mais pesada, né? E você não está acostumada. Por exemplo, carne vermelha, churrasco, massas em gerais, né? Principalmente essas massas que tem muito molho, muito queijo, muita gordura, muito condimento, né? Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso. Aí, o que acontece? Pessoas que não estão acostumadas, né, com isso, sente. Eu sempre falo que, ó, quem tem uma alimentação saudável correta sempre vai sofrer muito mais do que as pessoas que comem errado. O organismo limpo, ele sofre muito mais quando você sai da linha do que o organismo sujo, porque ele não está acostumado com aquilo. Então, o Zengeste Peppermint, eu falo que ele é o melhor amigo de todo mundo, não só para as pessoas que têm algum sintoma que eu citei aí, por exemplo. E, às vezes, eu gosto de usar também o Zengeste depois das refeições. Então, você toma antes e depois, quando chega em casa, toma de novo. Tem muita gente que tem um pouco de resistência na questão de ingerir o Zengeste. Pelo sabor dele. Porque, às vezes, fica rotando. Mas o uso tópico dele também, muito bom. É ótimo o uso tópico dele, bem lembrado, Aline, isso daí. Gosto também muito de colocar ele na mão com óleo de coco e fazer massagem na barriga, principalmente nessa região da boca do estômago, gente. Olha, quando eu faço essa massagem, às vezes, antes de dormir, no outro dia, sem brincadeira, minha barriga amanhece para dentro. Não sei explicar, parece que eu emagreci. Porque tipo, já é, né? Achando que eu ervo mais, né? Brincadeira à parte. Brincadeira isso daí, gente. Mas gosto de passar muito também, porque eu acho também que ele ajuda muito nessa questão de gases, né? Muitas mulheres me reclamam muito aqui no consultório disso. Laís, olha, começo do dia eu amanheço magra. Chega final do dia, eu tô grávida de 10 meses. Então, assim, pode ser uma desbiose intestinal, pode ser alguma gastrite, algum refluxo, alguma coisa que distende também essa parte um pouco do estômago, né? E pode ser intolerância alimentar, que você nem sabe que você tenha, né? Alguns alimentos por si só, eles já fermentam muito no nosso organismo. Então, a gente tem até uma dieta que a gente chama ela um protocolo de Low Food Maps, né? Eu gosto de usar muito para essas pessoas que têm mais intolerância, né? Por exemplo, aqui, vou dar 2 exemplos rápidos para vocês que muita gente não conhece, não sabe de alimentos que fermentam, que é cebola e alho. A gente usa muito no dia a dia. Aqui em Goiás. Muito, que é o tempero básico da nossa alimentação. E a cebola e o alho fermentam pra caramba. Então, muitas vezes, muitas pessoas tiram cebola e alho e se sentem muito bem. Não que você tenha que fazer isso pro resto da vida, mas às vezes, por um período mais curto, você fazer um protocolo assim é bem bacana, porque você trata o intestino. Sensibiliza, né? Sensibiliza. Isso mesmo que a Aline falou, tá? A questão do orégano, gente, eu amo orégano. É um óleo essencial, assim, que eu sou apaixonada, né? Porque o orégano, eu acho que ele tem várias funções. E no intestino, ele está muito associado com desbiose intestinal, que nada mais é alteração da nossa flora intestinal. A flora intestinal, ela altera por N motivos. Um deles é a alimentação errada. Altera muito a flora intestinal. Pessoas que bebem muita bebida alcoólica, altera muito a flora intestinal também. E eu gosto sempre de fazer um protocolo, né, para tratar essa desbiose, que é uma dieta específica que eu faço aqui no consultório. E aí eu coloco o orégano junto,
Então, assim, o orégano a gente sabe que ele é um óleo extremamente forte. Então, a recomendação dele é nunca, nem no sonho, ingerir na água. Sempre na cápsula gastroresistente. Até na comida, o orégano, assim, não, eu acho que não dá nem para colocar uma gotinha, muitas vezes, dele, porque a sensação que você tem é que ele está queimando, parece uma pimenta, quando você joga para dentro, né? Às vezes você tem que até pegar, e essa técnica, inclusive, foi uma técnica que a Andrea me ensinou, porque uma vez eu fui super teimosa, fiz um molho de tomate, nossa, gente, não gosto nem de lembrar. Peguei esse orégano e fui com força no prato. Pensei que eu fosse ter um filho, morrer nesse dia, porque tudo queimava, eu colocava água, tudo que vocês imaginarem na boca e nada funcionava. Fiquei traumatizada com essa experiência. Mas eu coloquei, acho que umas 3 gotas, para te falar a verdade. É igual eu com o grapefruit, quando você me apresentou. Igual você, tomou o vidro inteiro, né? Toma 4 gotas. É. Opa, caiu 7. Meu Deus. Caiu 7. É, caiu 7. E bem lembrada essa questão do grapefruit, só parando um pouquinho aqui para voltar, que eu esqueci de falar, o grapefruit, gente, ele abaixa muito a glicemia, tá? Então, assim, pode passar mal. Eu tive experiência de um amigo médico, nutrólogo, que ele teimou comigo, ele treina em jejum já, faz treino em jejum, e ele queria testar o óleo do jeito dele. Eu falei, tudo bem, então segue o protocolo, faça do seu jeito. E aí ele foi treinar, ele foi jogar tênis em jejum. O que ele fez? Colocou Smart Cess, Grapefruit e DDR Prime dentro da garrafa d'água. Ele desmaiou praticamente no treino. Mas assim, só pra você ter noção, ele colocou umas 5 gotas de grapefruit. Abaixa muito a glicemia. Eu mesmo, quando tomo muito grapefruit, eu sinto que às vezes me dá uma tontura, sabe? Se eu tô um período maior de estômago vazio. Então, tem essa questão também. Então, à noite também, evitar, porque se não para de fazer xixi, aí não vai dormir. E sem contar que, né, ele pode despertar. Então, à noite. Então, nem recomendo tomar grapefruit à noite também, não. Essa questão, voltando agora no orégano, né, essa questão que eu coloquei também, que vale ressaltar, a questão do eixo intestino, né, vagina, é por conta da desbiose vaginal. Muita gente não sabe dessa desbiose vaginal que a gente tem. Então, muitas vezes, é muito normal mulheres, por exemplo, ter candidíase, né? E ter cheiros fortes também na urina, né? A nossa vagina, ela também altera. Então, um dos tratamentos que a gente faz também para isso é com orégano, né? Eu sempre gosto de falar, para fazer esses tratamentos mais fortes, assim, para a questão da desbiose intestinal e do eixo intestino-vagina, no caso, né? Você faz uma dosagem com orégano de pelo menos 4 dias seguidos, né? Com ingestão na cápsula. Aí, geralmente, eu calculo assim, 1 gota a cada 20 quilos, mas eu ponho 1 gota a mais. Então, se a pessoa pesa, por exemplo, assim, vamos supor, 50 quilos, né? Eu teria que colocar 2 gotas e meia, né? Porque 10, né? Não, eu coloco 4 gotas às vezes, ou 3 gotas, dependendo, né? Para esses tratamentos tem que ser um pouquinho mais forte, mas nunca em jejum. Gosto sempre de usar ele após o jantar, antes de dormir. Porque o orégano também, gente, tem pessoas que soltam o intestino. Então, tem que tomar cuidado com a ingestão dele durante o dia, tá? E associar, gente, sempre pré e probiótico para tratar. Nesse caso de desbiose intestinal e vaginal também, tá bem associado. A maioria das mulheres que me relatam também ter candidíase está relacionado muito à alimentação também, principalmente alimentos que a gente compra a granel, né, que pode vir com fungo, alguma coisa assim. E tem alguns alimentos também, como pasta de amendoim, que a gente consome muito, que acaba que assim, que um pouco a gente vê muito pessoal postando, né, é muita moda, pasta, então tem que tomar bastante cuidado também com isso. Oleaginosas em si só, né, principalmente a castanha de caju e o amendoim, causam muito desbiose intestinal e vaginal também. São muito alergênicos, tá? Gengibre, gente. O gengibre, ele é muito bom para a síndrome do intestino irritável, principalmente para as pessoas que têm intestino mais solto. O intestino preso, ele também atua, é ótimo também para o intestino que é mais preso, mas para o intestino solto, ele é excelente. Tanto é que tem um ativo que a gente manipula, que ele chama biointestil, que é muito usado dentro da nutrição funcional.
E a base desse ativo, um dos componentes dele é o gengibre, que ele tem. Cardamomo, gente, esse óleo é uma das minhas paixões, principalmente para quem tem muito gases e tensão abdominal, né? Quando eu relatei lá no primeiro item, no tópico do Zengeste, o que acontece com o cardamomo? Tem pessoas, por si só, que ela tem muito gás, sente muito gases, com, por exemplo, assim, feijão, com alimentos que já dão gases, né? E tem outras que não têm sensibilidade, que não tem nada, mas como tem esses alimentos, né? Que eles alteram um pouco a questão do intestino, por si só, eles já fermentam mais, né? Sentem um desconforto. Então, assim, eu recebo muito paciente, nossa, eu tenho intolerância a feijão. Não é que você tem intolerância a feijão, é porque o feijão, se você não fizer até um processo nele, de tirar os antinutrientes dele, quer fazer o processo de remolho dele, que você tem que deixar 12 a 15 horas, trocar água 3 vezes, entendeu? Você simplesmente, ele vai fermentar muito no seu organismo. A maioria das leguminosas, né? Feijão e grão de bico são as piores, gente. Principalmente, isso daí. Então, assim, para essa questão é muito bom tomar ele. Então, o cardamomo até que dá para tomar na água, o cardamomo, mas o gosto dele também não é dos melhores. Então, às vezes as pessoas colocam até no chá, 1 gotinha, 2 gotinhas dele no chá. É muito pessoal essa questão Muito de gosto pessoal, também. é muito pessoal. No começo eu falo, eu odiava o Zengeste. Hoje em dia eu tomo ele na água tranquilamente, mas no começo eu sentia muita dificuldade de tomar, né? Principalmente por conta da erva doce. Eu acho que o Zengeste ele é muito forte por conta da erva doce. Tangerina, lemon e peppermint. Esse trio é um trio que eu falo que todo mundo tem que levar para viagem. Por quê, gente? Viagem tende a aprender um pouco o intestino. A maioria das pessoas relatam isso, principalmente mulheres, né? Sai fora da alimentação, né? Então, assim, tem gente que não gosta de ir no banheiro quando tá fora de casa, né? Muda o ritmo, às vezes viaja, divide quarto com alguém, né? Então, querendo ou não, esse trio é batata. Tangerina, lemon e peppermint. Eles também podem até fazer um shotzinho deles e virar ou tomar na água, né? Eu sempre gosto de colocar 2 gotinhas de cada, né? Eu falo para a pessoa, ela coloca um copo de água de 200 ml, 150, tem gente que coloca até menos, mas eu acho que menos eu não recomendo por conta do peppermint, né? Se for shot, pelo menos uns 100 ml ali de água, porque por ele ser hortelã, pimenta, né? Tem gente que tem um pouco de sensibilidade, é um pouco mais forte, tá? Mas esse trio eu acho um trio maravilhoso. Sem contar, gente, que esses óleos cítricos, como lemon e tangerina, eles são muito bons para o nosso astral, né? Para o nosso humor. Então, assim, quando a gente está viajando também, tomar um shot desse, né? Não só para a questão do intestino, mas também nos deixa mais feliz, mais alegre, mais bem disposto. Você já começa seu dia outra pessoa. Dentro do intestino, mas só para adicionar algumas experiências no consultório. O lemongrass eu uso muito para intolerância à lactose, mas não é como uma lactase que você toma quando você ingeriu. Tem que ser o uso contínuo. E uma experiência meio sem querer para o intestino, para constipação intestinal, foi o green mandarim. Muito bom para constipação intestinal também. Vamos lá, o sono agora, gente. Eu vou começar falando um tópico e depois vou passar para a Aline falar os outros, tá? Primeiro tópico do sono, gente. Insônia, despertar durante a noite e madrugada. Eu tenho uma experiência incrível com Balance Serene de camomila romana. Esses 3 óleos, assim, não teve, eu acho, que uma pessoa que eu não passei e que não apagou, que não dormiu. Foram vários relatos, até crianças, que eu também atendo crianças, que não dormia de jeito nenhum. Então, assim, tiveram uma noite de sono extremamente reparadora com esses óleos. Até algumas pessoas me relatam muito do Balance, falam, Laís, mas eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes, de acordar com Balance. Então, o que eu falo? Diminui a quantidade de Balance e aumenta a de Serenity de camomila. A quantidade no difusor, eu acho muito individual. Isso depende muito de cada pessoa. Por exemplo, tem pessoas que já são mais aceleradas, né? Já são ligadas mais da tomada. Vou falar por mim mesmo, entendeu?
Eu coloco o difusor bem forte para eu dormir. Porque se eu não colocar o difusor forte, para mim não funciona. Então, assim, eu sempre coloco esse trio aí, eu devo colocar umas 3 gotas de cada, às vezes até aumenta um pouquinho mais, dependendo do dia, né? E, gente, ingestão de frankincense sublingual. Quando eu comecei a usar os óleos, eu não usava o frankincense sublingual, eu usava ele só na cápsula ou na água. Eu confesso que eu tinha medo da ingestão sublingual e tinha um pouco de preconceito. Eu até brinco muito isso com a Paty, com a Patrícia, porque eu falo, não, amiga, não dá. Como você toma isso? Não dá, não dá, não dá. O gosto é insuportável, horrível. Mas depois da minha experiência, né? E depois de estudos e tudo mais que eu vi, eu sempre testo em mim para depois passar para os pacientes ou clientes que sejam, né? Eu vi quanto faz diferença. Por quê? Porque antes eu conhecer o do Terra, os óleos essenciais, eu usava muito melatonina para dormir. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente agitada, eu sou ligada no 300, tem que me desligar muitas vezes. E minha cabeça não para. Então, assim, quando eu ia dormir, se eu não tomasse melatonina, eu passava a noite inteira, assim, ou despertando, ou acordando, ou tinha insônia para dormir. E não tinha um sono reparador. E para mim, Laís, se eu não tiver um sono reparador, se eu não dormir bem, eu não funciono no outro dia. Eu não sou ninguém no outro dia. Até tem vários estudos que falam, né, que a gente deve dormir de 6 a 9 horas, e tem outros que falam que é de 7 a 9 horas por noite. Só que a gente sabe, né, é muito pessoal isso, a gente sabe que hoje em dia tem pessoas que têm rotinas extremamente puxadas, mas eu sempre falo, eu nunca recomendo dormir menos de 6 horas, porque eu acho muito pouco e as pessoas não descansam, né? E a ingestão de frankincense sublingual, para mim, ele é como se fosse um medicamento tarja preta, né? Que eu estivesse usando, que eu estivesse tomando para dormir. Eu apago. Nem mesmo a minha experiência de quando eu fiz uma cirurgia, o ano passado, foi em fevereiro, que eu operei, em fevereiro no carnaval, no hospital, não tinha levado os olhos nem nada, acordei preocupada. Eu não conseguia dormir por nada no hospital. Então, eles me deram um medicamento e eu nunca tinha tomado remédio para dormir. A experiência, sim, eu capotei, mas eu acordei parecendo que eu não tinha dormido nada. De ressaca, com essa sensação, extremamente cansada. Quando eu cheguei em casa, gente, comecei o protocolo com os olhos, liguei o difusor, nossa, fui outra, assim, sabe? Até meu médico falava isso muito para mim, falava, nossa, Laís, como esses olhos fazem diferença, né? Por eu já ser uma pessoa muito ansiosa, né? E é o que eu falo também sobre o descansar a mente, as noites mal dormidas, né? Também, porque é aquilo, tem gente que deita e não descansa, fica ligada na tomada, desliga, né? A cabeça não desliga, não para, né? Então, eu coloquei o Melissa, né? Que inclusive era um dos lançamentos que eu estava mais esperando, porque eu prescrevia muito Melissa manipulado, né? Assim como camomila também, extrato de melissa, camomila, passava muito para os pacientes. Então, melissa, para mim, assim como camomila, são fundamentais, assim, sabe? E melissa, lemongrass e serenity é uma combinação incrível. Lemongrass é um óleo usado muito em spa. Então, eu frequento um spa aqui em Goiânia, que ele chama Diana, e eles usam muito lemongrass, muito no spa. Então, assim, toda vez que eu vou lá, eu me sinto extremamente relaxada, mas muito pelo óleo essencial, pelo ambiente. Sabe? Eu falo para todo mundo que eu chego lá, é um ambiente, assim, de paz. Como se eu tivesse, como é que fala assim, com uma energia que eu não sei explicar. Uma substituição, às vezes, do melissa também, que descansa muito a mente, junto do lemongrass, é o bergamota. Ótimo, o bergamota é ótimo. Sensacional para descansar a mente. O bergamota é ótimo, isso aí é ótimo. E, gente, também agora nós temos aqui embaixo, né, essa questão que eu falo da ansiedade, né? A ansiedade, eu falo que é um mal do século, principalmente por conta da pandemia. Então, assim, se de 90 pessoas, 85 que eu conheço ou atendo estão passando por isso nesse momento. E a ansiedade atrapalha muito também o sono. E existe pessoas também, gente, que sonham muito, né? Que sempre me relatam, falam, nossa,
Eu sonho muito, e não é só a questão de ter pesadelos, são sonhos mesmo, né? Sonha muito durante a noite. E o sonho, ele atrapalha muito o sono. Você não consegue descansar. E dependendo do que você sonha, você acorda assustada, você acorda nervosa, você acorda preocupada. Então, você não descansa a mente, né? Essa combinação do Juniper Berry, Adaptive e Vetiver, para mim, é uma das melhores. O Juniper Berry é usado muito também para terror noturno, né? É que a gente fala. Eu gosto bastante desse óleo. O vetiver até tem vários relatos de pessoas assim que usavam medicamentos tarja pretos para dormir e além do difusor também usavam na sola dos pés e isso foi maravilhoso. Porque o vetiver tem um cheiro muito forte. Você pode colocar qualquer outro óleo lá junto, você só sente o vetiver. Então, às vezes, se te incomodar, a solução passar na sola dos pés. É uma boa opção passar na sola dos pés, né? E a questão também, gente, do frankincense, mais uma vez sublingual, e do copaíba, né? O copaíba, para mim, também, para ansiedade, é muito bom, assim como o Adaptive, né? Só que o Adaptive a gente só usa no difusor e para passar, e o copaíba a gente faz ingestão, né? Então, o copaíba, para mim, também, né? Ele é um óleo, assim, incrível para esse conjunto. E assim como a Laís falou do balance, tem que tomar cuidado com as quantidades. Difusor para sono para criança também tem que tomar muito cuidado com as quantidades, para eles não terem pesadelo. A Laís até brincava comigo em relação à lavanda para criança, que ela não gostava de colocar, porque às vezes as mãezinhas, até por pingar muito, né, cair muito, colocam uma quantidade muito grande de difusor e eles sonham a noite inteira. Então, os óleos, às vezes a gente acha que por ser natural, tem que tomar cuidado, eles são muito fortes, muito concentrados. Então, tem que tomar cuidado com o que vai misturar com o quê. Tomar cuidado com as quantidades que a gente vai usar, tá? Porque eles são muito fortes. Na verdade, é porque lavanda, gente, já teve várias pessoas que me relatos de efeito rebote. Então, quando é criança, nossa, eu tenho muito cuidado com lavanda para criança. Porque ela aumenta a produção endógena da melatonina, né? Criança já produz. Então, assim, tem muita criança, por exemplo, que mãe começou a usar do terra e começou com lavanda e ficou traumatizada e não queria nem ver mais os olhos do terra, porque em vez da criança dormir, passou a noite inteira em claro, né? Então, assim, eu falo, olha, eu sou uma pessoa que eu não começo com lavanda, eu vou em outros óleos e depois eu falo, ó, pode testar o lavanda agora, né? Porque aí a pessoa já conheceu os óleos essenciais. Porque experiência de quem usa e dá efeito ao contrário não é bacana, né, gente? Olha, agora a gente vai falar de exercício físico e a Aline vai estar falando um pouquinho para vocês, tá? Vou estar passando a palavra para ela. Não, pode ficar. Nos exercícios físicos, os óleos essenciais têm sido utilizados até pelos times de futebol. O Corinthians, o Palmeiras estão usando. Os atletas também da... Então, o prego, antes de ontem... Acho que tem coisa de mim. Eu já silenciei ela. Os atletas também do vôlei estão usando muito. Tem um fisiologista famoso que ele fez estudos com os óleos essenciais e demonstrou que, por exemplo, o peppermint, até a força dos atletas aumentaram. Para ação anti-inflamatória, o copaíba e o turmeric são muito utilizados, né? O copaíba é o queridinho dos atletas. Não só na água, como na sublingual também. O Deep Blue Hub, para as dores musculares, para os nódulos, também é um queridinho dos atletas. Junto do Aroma Touch e do Past Tense. O Aroma Touch você pode utilizar na massagem junto do Deep Blue Hub. Assim como o Balance, em alguns casos, nos atletas do Palmeiras, eles estavam usando para as massagens, tanto para os nódulos quanto para já relaxar no pós-treino. Tá? O Past Tense vai auxiliar tanto nos nódulos quanto nessa questão de tensão dessa cobrança dos atletas. Não só nos atletas, quanto nos atletas amadores de exercício físico também. Tá? O Peppermint, eu falo que lá na academia todo mundo é viciado em Peppermint. A gente chega e já está cheirando. A gente coloca na máscara, porque abre melhora a nossa respiração, abre as vias aéreas e a gente vai ter
uma performance muito melhor no treino. Vai melhorar a energia e a respiração, tanto no óleo quanto as pastilhas, tá? Agora, como a gente está usando máscara para tudo, né? As pastilhas têm sido deixadas um pouquinho de lado e o óleo tem sido o queridinho aí para colocar na máscara. O melaleuca tem sido utilizado com óleo de coco por praticantes de bike, de corrida e natação, nos fungos e micoses, que é muito característico nesse tipo de atividade física, tá? E pelas mulheres também na candidíase. O melaleuca para candidíase é só pingar na calcinha, uma gotinha. Não pinga lá, gente, tá? Pelo amor de Deus, pinga na calcinha, tá? E o orégano e o juniper berry também, como a Laís havia dito. Gente, só lembrando um seguinte fato aqui, tá? Quando vocês forem usar o melaleuca, né, tem o banho de assento que faz, tem várias formas de usar, mas cuidado, gente, com usar melaleuca, pingar na calcinha e vestir roupa, principalmente se for para academia. Não façam isso porque queima a região, tá? Várias pessoas praticantes de atividade física, por exemplo, né, eles usam muito esses óleos. Na bike, gente, quando a gente não só na bike, mas no triatlon, por exemplo, né? Que eu falo sempre, né? Na bike, na corrida e na natação, que são as 3 modalidades dos atletas, né? Eles tendem a ter muitos fungos e muitas micoses, né? As mulheres, principalmente. Por quê? Porque, por exemplo, na bike, quando ela está pedalando numa prova de ciclismo, seja na speed ou na mountain bike, o que acontece? A gente usa roupa sem calcinha. Então, aquela roupa que você usa sem calcinha vai encostando a vagina lá e vai dando atrito, né? E nisso, se tiver um pouco úmido, às vezes tem atleta que entra na água, né? Dependendo do que for, principalmente se for mountain bike, se for trilha, entra sujeira, então tem que cuidar muito. Então, eu sempre falo para essas pessoas que elas têm que fazer uma prevenção para não chegar nesse ponto, né? E é muito, muito comum também micose nas unhas, né? A sapatilha, né, da mountain bike, ela dá muito atrito com a unha. Então, muitas vezes, ela pode sofrer um trauma, fraturar. E aí a unha levanta e dá fungo ali também, tá? Então, assim, a prevenção também com óleo de melaleuca na unha é sensacional. Mas eu tô falando da mountain bike, que é um esporte, por exemplo, que eu pratico, mas não só na mountain bike. Em qualquer esporte, atividade física é bom. Eu sempre também falo para as pessoas, quando vai no salão, na manicure, usar na base, né? É muito bom colocar a melaleuca na base. Às vezes também eu gosto muito de usar a lavanda, porque hidrata muito a cutícula, né? E o gerânio. Também tem o óleo que eu não citei aqui, que eu gosto muito de usar, que eu acho que ele mata tudo, que é o óleo de cravo, né? Então, o óleo de cravo ele é muito bom também para essa questão da unha. O juniper berry, só fazendo um entre aspas aqui também, ele é muito usado para infecção de urina. Então, assim, já teve vários relatos também de pacientes que tentavam de tudo para infecção de urina e não conseguiam. Eu tinha uma paciente, assim, que ela tinha infecção de urina recorrente, já tinha mais de 4 anos. Então, tratava com antibiótico fortíssimo, né? Mudava a alimentação dela, entrava com pró e probiótico, melhorava, mas depois voltava. E os óleos essenciais mudaram, assim, a vida dela. Depois que ela fez o protocolo, seguiu tudo certinho, ela nunca mais teve infecção de urina. Algum relato mais? Não? Próximo, pode falar. Saúde mental. Então, a saúde mental é importante tanto no emagrecimento quanto na performance dos atletas. Uma das coisas que o fisiatra estava comentando em relação aos atletas do Palmeiras era a questão da saúde mental e os atletas do Corinthians, e assim como a questão do emagrecimento, a Laís comentou no início, para a gente conseguir se reeducar, ter um sono de qualidade, a gente precisa estar com essa saúde mental em dia, né? Ansiedade e tristeza tem sido o principal fator de todo mundo procurar psicólogo agora na pandemia, né? E o Citrus Bliss, a gente utiliza muito até no consultório. Ele já produz aquele ambiente que a gente já diminui essa ansiedade, a pessoa já se solta um pouco mais no consultório, então ele é muito utilizado também. O Adaptive Roll-On, a gente utiliza muito para ansiedade, né? A pessoa passa nos pulsos, passa no coração, pode utilizar, fazer uma apresentação antes de treinar.
O copaíba e o lavanda também auxiliam muito nessa questão da ansiedade e tristeza, né? Eu tenho uma paciente que ela utiliza muito lavanda para palestras, para bancas de TCC. Então, ela usa lavanda rolon de rodo, como diz o outro. Para transtornos alimentares, a gente usa muito bergamota, tá? Compulsão alimentar é algo que é diagnosticado pelo psiquiatra, não pela gente. Já chega com o diagnóstico, né? Mas mesmo um comer transtornado, que a gente identifica no consultório, a gente usa o bergamota para tratar isso aí. E a depressão a gente tem vários óleos para utilizar, a gente vai saber qual que... Não, a gente vai fazer sinergia com todos eles. A gente vai saber qual óleo que a gente vai utilizar de acordo com o relato do paciente e de acordo com o que a gente for testando, tá? O Elevation, tem muita gente que usa o Elevation e gosta muito. O frankincense, o patchouli, o Wild Orange e o Balas. Eu, pessoalmente, gosto muito do Wild Orange, a ingestão. E para depressão, lavanda também entra, tá? Que a gente não colocou aí. O lavanda, se eu utilizar a ingestão dele 3 vezes ao dia, também ajuda muito. Só que, o que acontece com o lavanda? Às vezes, ele te dá sono. Se ingerir 3 vezes ao dia... ele abaixa muito. Abaixa muito a energia, né? Ajuda. Se a pessoa não tiver essa reação do sono, não atrapalhar no dia a dia dela, tudo bem, né? Mas tem essa questão aí que a maioria não vai se adaptar, tá? E estresse, o frankincense e o serenity. Apesar de que esses transtornos da saúde mental, eles estão um pouco interrelacionados, né? O transtorno alimentar muitas vezes vem por causa de uma ansiedade ou por causa de uma depressão. Então, a gente, igual ela falou, nós temos que saber a anamnese total do paciente, para saber o que está causando o quê. Para a gente saber o que a gente vai indicar. Gente, e só abrindo um parênteses aqui, né? A saúde mental, eu não falo que ela está 100%. Eu falo que ela está 200% relacionada com a nutrição e com o emagrecimento. Por quê? Existem vários alimentos que estão interligados, né, com a nossa saúde mental, que a gente consegue melhorar muito, principalmente pessoas que têm muita ansiedade, tristeza e depressão. Então, vários alimentos, né, já foram comprovados e cientificamente, né, que ajudam muito. Por exemplo, nozes ajudam muito, o abacate ajuda muito. Então, muitas vezes, né, banana ajuda muito, que é riquíssimo em triptofano, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Eu sempre falo muito para o paciente, falo, ó, vamos associar, às vezes, em picos, em momentos, né, que eles têm. Porque, geralmente, as mulheres, as pessoas sempre me relatam ansiedade mais no final do dia, que é onde elas têm mais compulsão por doce, ou após o almoço, mas a maioria sempre é após as 5 horas da tarde. Então, desconta muito no chocolate, no doce em geral. Então, eu sempre tento associar algum óleo à tarde. Muitas vezes, né, tem pessoas que gostam de tomar chá. Então, eu falo para pingar o chá. Só que é aquilo que a Aline falou. Por exemplo, se eu uso lavanda, eu falo para colocar uma gota só, porque a lavanda pode abaixar muito, dar sono, né? E por mais que seja 5 horas da tarde, a pessoa não vai dormir aquele horário, né? Agora, o óleo de laranja, eu amo ele. Eu acho ele, assim, maravilhoso, assim como o Citrublis. O Citrublis, gente, eu trabalho muito com ele, não só dentro do consultório, mas para mulheres. Porque quem me apresentou esse óleo, inclusive, foi a Andrea. O que ela me falou para mim uma vez? Eu lembro como se fosse hoje, no começo. Falou, amiga, você quer um óleo para trabalhar com a mulherada? Você quer um óleo para deixar a mulherada feliz? Sabe aquele dia que você tá triste, que você não quer nada com nada, que principalmente, assim, quando você tá no período pré-menstrual, né? Porque os humores desregulam a todo momento, né? E também mulheres que vêm de gestação, né? E que estão amamentando ou que estão grávidas. Também, nossa, o humor desregula total. Por quê? Porque a parte hormonal mexe inteira ali, né? Ela falou, usa o Citrublis. E foi batata, assim. Sempre quando eu tô mais para baixo, mais triste. Aqui no consultório também, eu tenho sempre uso difusor nos atendimentos. E muitas vezes quando os pacientes chegam, que eu vejo que é um paciente que ele tá mais triste, com muito problema, eu tento colocar na mão dele umas 2 gotinhas do Citrublis, faço ele cheirar, faz inalação, faço ele passar, porque é um óleo que não pode ser ingerido, né? A gente só usa na aromaterapia aí para passar. E sempre coloco aqui. Então, assim, gosto de passar muito também ele com hidratante, né? O hidratante do Terra corporal. Então, às vezes eu coloco o hidratante na mão, coloco ele, passo nessa região do peitoral,
essa região um pouco assim do trapézio. Mas aí também você não pode ir para o sol, né? Então, assim, quando você usa esses óleos assim para passar, ainda mais para eles serem cítricos, não é legal ir para o sol. A mãozinha levantando. Mão levantada. Abre o bate-papo. Deixa eu só acabar de falar que eu já abro aqui, gente. Um minuto. Então, assim, voltando aqui para o que a Aline falou, né? Essa questão de transtornos alimentares, o bergamota, né? O bergamota ajuda demais, demais mesmo. Principalmente as pessoas que têm depressão e alguma ansiedade que descontam na comida, né? Então, isso existe muito, muito mesmo. Porque muitas vezes a pessoa chega aqui no consultório para mim, primeira coisa que ela me fala, eu quero emagrecer, principalmente essa reta de final de ano, eu estou no projeto verão, quero perder 10 quilos, secar, perder gordura e tudo mais. Só que antes dela pensar em emagrecer, antes de eu pensar em passar alguma dieta para ela, eu tenho que conhecer ela, eu tenho que saber tudo, né? Porque se ela for uma pessoa que ela tem depressão, que ela tem transtorno alimentar, eu tenho que tratar isso. E, assim, os óleos essenciais, eu sempre falo para todo mundo, eles são muito saúde, muito, eles são muito mais saúde do que estético, né? O estético, eu falo que ele é um combo, ele é uma composição, ele é o pós que você trata da sua saúde, porque eu acho que se você tá bem mentalmente, tudo flui. Agora, se você tá mal, nada flui, gente, nada vai para frente. Você não consegue seguir nenhum plano alimentar e não consegue emagrecer, porque muitas vezes o nosso estado mental nos atrapalha até de fazer uma atividade física, de levantar de uma cama, de seguir o seu dia, né? E até aquele plano alimentar que a gente propõe para o paciente, ele não consegue seguir aquilo, porque muitas vezes ele olha para a comida, ele já está triste, já está ansioso, já está depressivo, e ele não quer comer aquilo. Então, os óleos entram muito nisso, nessa parte também. O bergamota você tem que tomar cuidado também, que também dá um soninho, dependendo da pessoa. Ele abaixa também, então tem pessoas que não dá para usar o bergamota de dia por isso, né? Tem mais alguma observação? Não. Vamos abrir os microfones. Bate-papo ali. Então, uma pessoa com a mão levantada. Onde que é o microfone? Aqui, parte de cima aqui. Ativa aí o microfone. Não, aqui. Gente, nós abrimos o som aqui. Vamos para dúvidas e os bate-papos agora. Na calcinha não pode quando vai treinar. Não. Assim, quando vai treinar e durante o dia, se a pessoa colocar a calça jeans, corre o risco de queimar, né? Sim. A região também, gente. Tomou banho à noite, aí pinga. Aí você tem que pensar o seguinte, você pinga, mas aí você não coloca nem um pijama que seja calça. Tudo que você for colocar naquela vai esquentar a região. Olha, já teve vários relatos de várias mulheres, vou contar uma coisa aqui para vocês, que me falaram o seguinte, nossa, Laís, usei melaleuca na calcinha, e ao invés de, eu acho que tratar essa parte minha da candidíase, o negócio me deu um fogo, uma libido, que é fora do normal. Mas por que acontece isso às vezes? Porque a região esquenta, gente. Assim como muitas mulheres usam o gerânio, né? O gerânio é um óleo assim que eu falo também que toda mulher deveria ter em casa. Porque ele mexe muito com o astral, muito, muito. Ele mexe muito com a parte hormonal, né? Tanto é que, assim, o gerânio, eu falo que ele tem N funções para a nossa vida, para a mulher. Acima de 30 anos de idade, tudo começa a cair, principalmente essa questão da parte hormonal, né? Então, assim, ele ajuda muito, muito, muito a mulher nisso. A Tatiele falou aqui, questão do lavanda, quando dá muito sono, associar com cítricos. Sim, claro, boa lembrada. Ótimo mesmo, Tatiele, lembrou bem. Eu acordo de ressaca com o balance. Eu hoje perdi a hora do CrossFit por causa do balance. Eu pesei a mão. Gente, isso do balance é o que eu falei. Muita gente me relata isso. Outra coisa, muita gente também me relata que acorda de ressaca com frankincense. Então, assim, eu tenho 2 pacientes que elas falaram, Laís, não dá, não consigo usar. Então, o que eu falei para elas? Falei, olha, usa um dia sim, um dia não, e coloca uma gota apenas do frankincense. Aí, no difusor, você não coloca o balance, então, vamos mudar o protocolo, vamos colocar outros óleos, né, associados.
O protocolo de intolerância pode usar um bebê de um ano. O protocolo de lemongrass para intolerância, ingestão. De preferência na cápsula, hein? Lemongrass, capim-limão é bem forte, gente, esse óleo. Então, de preferência na cápsula. O que você pode fazer é que, assim, se você não tiver, se for uma refeição que você for fazer, um almoço, teoricamente, você vai ter tomado café da manhã. Então, você não vai estar em jejum total, igual quando você acorda de manhã, né? Você dorme e durante o período do sono ali, você não comeu nada, né? Então, aí, o que você pode fazer? Às vezes, tomar antes dessas refeições de almoço, né? E café da manhã, às vezes, até depois. Cai bem, melhora muito. Peppermint também é muito usado o óleo, não é só a pastilha, gente. A pastilha foi só um exemplo, né? Pela facilidade dela e as bolinhas serem mastigáveis. Mas vocês podem estar usando o óleo, pingando na água e tomando mesmo. Só que, lembrando que, por ser hortelã, pimenta, né? Então, se você tiver uma gastrite ou uma sensibilidade, não coloque na água, coloque na cápsula gastroresistente. Aline, pode usar em bebê de 1 ano e meio. O que seria? Deve ter sido na hora que a gente falou, não sei. Tá gravando. Usar em bebê de 1 ano e meio. Tá gravando, sim. Tá gravando, gente. Será disponibilizada assim depois para vocês. Nós vamos mandar, inclusive vou mandar ela também em PDF, essa aula aqui. As cápsulas gastroresistentes, não são fáceis de encontrar. São as cápsulas mais difíceis de encontrar no mercado. Hoje em dia, para vocês terem ideia, as farmácias de manipulação, que eu mando manipular, assim, as que eu conheço mais, no caso, né? Elas ficaram mais de 40 dias sem cápsula gastroresistente. Está faltando muito no Brasil devido à alta demanda e à alta procura, né? Mas vocês conseguem encontrar. Geralmente, eu sempre indico farmácia de manipulação. Por quê? São mais seguras, gente. Às vezes, quando você digita lá no Google, entendeu? Cápsula gastroresistente, às vezes você acha no Mercado Livre. Você não sabe se realmente aquela procedência é gastroresistente, se isso é verdadeiro e não sabe de onde que veio aquela cápsula, né? Então, assim, já teve pessoas também que me falaram que compraram cápsula na internet e estava sentindo muito desconforto. Eu falei, não, então isso não é gastroresistente, porque não vai para o estômago, né? Vamos ver as dúvidas. Vamos para baixo. Ela falou se ele pode usar do intestino. O Zengest? Pode, claro. Inclusive tem Zengest Touch, né? Você pode fazer massaginha na barriga dele com Zengest Touch. Indico muito para crianças, Zengest Touch. Principalmente para cólica, né? E para gases, né? Pessoas que amamentam, né, e que cuidam mais da alimentação, o neném tem menos cólica. Mas eu falo que cólica, gente, de criança, às vezes a pessoa se restringe tanto na alimentação e o neném continua com cólica. É muito individual, né? Isso daí. E também depende muito de como foi a alimentação da mãe durante a gestação. Isso conta demais na criança. Não. Gastroresistente não é para quando quer tratar o intestino, tá? Deixa eu explicar. A cápsula gastroresistente, ela é muito usada para óleos essenciais, principalmente esses óleos quentes, porque ela não estoura no estômago, ela vai para o intestino. O fato de não usar cápsula vegetal é porque ela vai para o estômago. Então, vai dar na mesma coisa que você tomar na água. Vai agredir a mucosa. Vai agredir a mucosa, entendeu? E a longo prazo, isso pode irritar e desenvolver uma gastrite, uma esofagite, alguma coisa assim. Gengibre, se intestino irritado, cápsula, tá? Vamos lá. O que você pode fazer? Na verdade, eu vou te dar uma dica da síndrome do intestino irritado. Você pode associar o gengibre com o Zengest. Como que você faz? Faça um protocolo de 2 vezes no dia do uso. Então, você pode fazer após o café da manhã, na cápsula, tá? Então, você pode colocar 2 gotas do gengibre e 2 gotas do Zengest. E à noite também, após o jantar. E também pode passar o Zengest para dormir nessa região da barriga, fazendo massagem, que vai ajudar demais também. Agora sim, síndrome do intestino irritável, tá? Cuidado com a ingestão de lactose, gente. Principalmente quando a gente fala de intestino solto,
Então, assim, lactose com síndrome do intestino irritável, intestino solto não combina, solta mais ainda o intestino, tá? O leite, ele inflama muito o intestino, então você tem que tomar muito cuidado com isso. Smart Cess pode ser usado de forma aromática ou o resultado é melhor em ingestão. Se for para emagrecimento, ingestão. Forma aromática não vai atuar em nada no emagrecimento, gente. Você tem que ingerir, tem que ser de dentro, né? Como é que eu falo? De dentro para fora, porque aromático você vai estar no ambiente. O que acontece com o Smart Cess no ambiente é que ele pode despertar, né? Assim, pode alegrar, né? Para ele ter óleos quentes também, né? Ele tem hortelã-pimenta, ele tem lemon, ele tem grapefruit, né? Ele tem canela, né? Então, pode ter essa questão também. Nossa, mas Smart Cess mais grapefruit na cápsula diminui total minha compulsão alimentar, fome, água. Com certeza, amiga. Bem relato isso daí. Lembra aquele protocolo que a gente fez? Disso daí, né? Diminui demais, gente. Eu falo assim, quando você faz um protocolo e você toma certinho os óleos para emagrecimento, principalmente você faz um protocolo com Smart Cess, grapefruit, né? Ginger, canela, gente, diminui demais a fome. Assim, eu falo que é muito difícil até você comer. Então, tem pessoas, por exemplo, assim, que usa esses óleos, né? Coloca na cápsula, faz ingestão após o café da manhã e após o almoço, né? 2 vezes no dia. E, assim, a fome delas, a saciedade que elas têm é incrível, quase não comem. Sim, bergamota é um óleo ótimo para compulsão alimentar. Como que eu indico? Você pode fazer ingestão dele, que é a melhor forma para compulsão alimentar, né? Bergamota é um óleo tranquilo de tomar na água. Ele tem um gostinho de chá. Ele tem um gostinho de chá. Mas dá para tomar. Deixa eu só voltar em cima, gente, porque eu acho que a gente pulou alguns... Vamos lá. Eu acho que a gente pulou... Gestão. Diluir esses óleos para o intestino para qualquer idade. Não, peraí. Você já respondeu. Para qualquer idade? Você já respondeu. Tá, sim, pode usar. Isso é muito relativo, tem experimento. Isso é muito relativo, gente. Os óleos são muito relativos. Gente, os óleos são experiências, assim, sabe? Então, muitas vezes, o que dá certo para mim não dá para a Aline. O que dá certo para a Aline não dá para mim, entendeu? Então, eu falo assim que os óleos são pura experiência. A gente, assim, cada pessoa reage de uma forma e cada pessoa sente alguma coisa com os olhos, né? Vocês disseram para usar melaleuca para fungos como prevenção. E como seria o tratamento? Tá, prevenção, fungos, né? Unha. Você pode colocar na base, né? Que você... da manicure, qualquer base que você compra em farmácia mesmo, você pode colocar o melaleuca lá dentro. Inclusive, tem uma base que eu gosto muito. Eu vou mandar a receitinha delas para vocês no grupo. Como seria o tratamento? Então, a prevenção e pro tratamento. Tá, agora pro tratamento, pingar direto, gente, porque eu acho que se diluir, não. Eu mesmo já tive uma unha assim, que ela caiu por inteira por questão de fungo da sapatilha da minha bike. Então, o que aconteceu? Minha unha levantou, sofri um trauma e entrou fungo. Só que eu não usei só a melaleuca, tá, Andréia? Eu usei a melaleuca, óleo de cravo, usei orégano e usei copaíba. Foi o que sarou minha unha. Então, o que eu fazia? Vou te contar a minha experiência. Eu ingeria o copaíba e o orégano e passava o óleo de cravo e o melaleuca na unha. Eu pingava direto na unha, tá? O orégano dá para pingar, só que acontece que ele é tão forte que dependendo... Na unha, pelo amor de Deus, ele pode corroer. Gente, na unha, para fungo, hein? Porque já teve essa experiência, lembra, né? Uma cliente confundiu orégano com melaleuca e pingou orégano na calcinha. Então, vocês imaginam o que aconteceu. Isso daí... Gastroresistente. Vamos lá, que eu tô perdida nas perguntas. Aqui, ó. Aperta nesse vermelhinho. Que ele desce. Qual não é bom na água, pode irritar a mucosa e a longo prazo. Tá, são os óleos que eu coloquei lá no começo do metabolismo. São óleos quentes, tá? Que pode irritar a mucosa. Então, Smart Cess, grapefruit, canela, gengibre,
Esses óleos mais quentes que a gente tem que pode evitar. Orégano, de jeito nenhum, tá? Copaíba é excelente para dor muscular. Bem lembrado. Eu que o digo. A Aline que o diga e eu que o diga. Gente, eu tenho 3 hérnias de disco. Se não Eu tenho só fosse... 2. Tá ganhando. Se não fosse o Copaíba, ó, se não fosse Copaíba, pomada Deep Blue, o Past Tense e o Frankincense, eu não treinava, eu não fazia nada, porque assim, já teve várias vezes, eu já fui no mínimo, acho que uns 9 ortopedistas aqui em Goiânia, me passavam só medicamentos assim muito fortes, porque as minhas dores são muito fortes, eu sempre tive muita crise. Então, assim, o Copaíba me salvou extremamente. Gente, Copaíba é anti-inflamatório natural. E não só para dor muscular, tá? Não tá aparecendo o nome aqui. Quem será que é? Imagem Articular. Dores articular, gente, ó, tendinite, artrose, artrite, hérnia de disco, condromalácia, espondilite, né? Até algumas doenças autoimunes indico demais o Copaíba para usar, gente. Copaíba para mim, Laís, se você me falar assim, qual que é o óleo cargo-chefe do Terra? Para mim é Copaíba. Mel pode melhorar a sensação de queimação dos olhos quentes ou sua cápsula? Não, não pode melhorar a sensação dos olhos quentes. Mel tem que tomar cuidado, né? Porque o mel, gente, ele pode aumentar muito a glicemia e a insulina, né? Então, não pode, não pode. É cápsula gastroresistente mesmo. Não tem nada que a gente faça para esses olhos quentes. É só cápsula gastroresistente. Mas a cápsula, Camila, você acha, tá? Tem um site, inclusive, que ele é de confiança, que vende, que eles até vendem uns... como é que fala aqui? Para fazer os blends. Gente, fugiu. De 5, de 10 ml. Uns sprays, uns roll-ons, entendeu? Eu vou mandar para vocês no grupo que eles vendem essas cápsulas gastroresistentes, né? E eu acho que deve ser de confiança. Protocolo para tirar a fome. Peraí, a gente vai enviar. Vamos voltar aqui. Bárbara, desculpa, Bárbara, porque não tá aparecendo o seu nome, tá? Imagine N2C aí. Cássia Canela e Marcelo já tem, né? Então, não vejo por que usar. Você pode usar, no caso, só o Smart CS. Agora, o que você pode fazer é separar o uso dos dois, né? Você pode usar um dia Smart CS e no outro dia usar o Canela. Aí, o que você pode fazer, às vezes, é pingar uma gota do Canela no café, fica ótimo, né? Mas, assim, pinga no café e já toma, né? E, assim, que o café não esteja muito quente, né? Aquilo, né? Ou então, às vezes, vai fazer um shake, né? Shake proteico, alguma coisa assim, com whey de baunilha, fica muito bom pingar uma gota de canela. Gosto muito de associar nisso. E também não vai esquentar, né? E também, sabe como eu gosto muito na banana, viu, Camila? Fica ótimo, uma gota. Então, você amassa a banana, às vezes eu coloco aveia e chia, né, para aumentar o aporte nutricional, e coloco uma gota da canela e misturo. Gosto bastante também disso, tá? Tomar para hérnia deve ser um Copaíba. Tá, hérnia de disco. Vamos lá. Os óleos que eu uso para ingestão de hérnia de disco. Turmeric, sempre, tá? Que é o óleo de cúrcuma que a gente fala, que é um poderoso anti-inflamatório também. Copaíba, sempre, e frankincense sempre. Para ingestão, esses 3. Então, o que eu faço? O frankincense eu tomo todos os dias para dormir, sublingual. E o Copaíba e o Turmeric eu tomo à noite antes de dormir na cápsula, né? Então, assim, a quantidade, Paula, depende. Quando eu tô mais atacada, eu potencializo mais. Quando eu tô menos, geralmente eu coloco umas 3, 4 gotas de cada, tá? Mas, assim, o que eu te indico? Se você tiver fortalecimento também. E se você tiver muitas crises também, você pode fracionar durante o dia. Então, às vezes, você pode tomar de manhã e tomar à noite Copaíba com Turmeric. Vai ajudar bastante. Às vezes, também já teve de vezes que eu tomei 2 vezes no dia. Andréia, lá, não sei, amor. Vamos falar. Só repete. Eu mandei um áudio, mas ela não escutou. Aí, amiga, tem muita pergunta. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Essa aqui. Repete o protocolo de tirar a fome, por favor. Tá, protocolo de tirar a fome. São os óleos do metabolismo, mas vamos anotar, ó. Smart Set, Grapefruit, Canela,
gengibre e bergamota, tá? Copaíba pode ser sublingual. Sim, pode ser sublingual. Também é muito usado, né? Não precisa diluir. Eu coloco direto na cápsula, os óleos essenciais. Lembrando da cápsula gastroresistente, não diluo, não. Minha mãe sofre com hernia de disco. Boa. Então, fala para ela, já cuida dela. Aí, o que você pode fazer, associando da ingestão, é usar a pomada, né? Do Deep Rub para passar. Linda. Eu prefiro muito mais a pomada do que o óleo, tá? E o Patch Tense, gente, por mais que ele seja um blend, né? Todo mundo usa muito para dor de cabeça. Para dor também, eu gosto muito de usar ele. Às vezes, eu passo o Patch Tense e passo a pomada em cima ainda, quando eu tô muito atacada da dor. Mas que problema que seria nas veias? Me relata aí, Andréia. Se for circulação, né? O Ciprés é ótimo. Ciprés é bem indicado. Meninas, mais alguma pergunta por aqui? Pés inchados, grapefruit. Mas deixa eu falar, você pode passar, Andréia, nos pés, ciprés com grapefruit. Ajuda bastante, tá? Nessa questão também disso. Mais alguma dúvida, meninas? Ou podemos encerrar já? Imagina, obrigada a nós. Gente, obrigada a vocês. Meninas, a polineuropatia, vocês indicam a copaíba? A copaíba, gosto muito dela também, da copaíba. A polineuropatia? Para polineuropatia? Polineuropatia, indico muito copaíba também, sim. Frankincense também gosto muito de associar, viu? Também. Entendi, desculpa. O frankincense também, o óleo de oliva, não gosto muito de associar ele junto com copaíba, para esse caso da polineuropatia. Sublingual? Então, aí eu acho que o frankincense você poderia usar o sublingual, mas o copaíba eu tomaria na água ou na cápsula. Tá. Qual o protocolo? Você não pode ir para permite. O protocolo que você está falando, o frankincense você pode colocar à noite, porque ele abaixa muito quando você toma ele sublingual, né? Ele dá sono, né? Agora, o copaíba você pode usar tanto de manhã quanto de noite, mas eu sempre opto também de noite, porque ele abaixa também um pouquinho, né? Melhora muito a ansiedade também, eu acho. Eu tomo Frank todos os dias sublinguais de manhã e não me dá sono. Não te dá sono? Não me dá. Então, é o que eu te falo, é muito individual. E já tem pessoas que até à noite não podem tomar, porque acordam de ressaca. Sério? Sério. Não, vou indicar então. São 2 gotas do copaíba de manhã e 2 da noite, é isso? Na poli? 2 de manhã e 2... Não, aí no seu caso eu colocaria mais gotas, tá? Porque como você tem esse caso, eu colocaria mais... É para você, né? Não, uma cliente minha. Ah, para uma cliente. Ela tem mais alguma outra comorbidade ou não? Ela sofre com a polioneuropatia, ela chora de dor, ela toma remédio, não dorme à noite porque sente muita dor no corpo, né? Eu indicaria também o turmeric, tá? Eu indicaria o turmeric. Ele é um óleo para dor, o turmeric também é maravilhoso, o óleo de cúrcuma. Tanto é que a gente usa muito na alimentação. Indicaria o turmeric pela manhã. Um óleo que eu indicaria também pela manhã é o DDR Prime. Trabalha muito isso, DDR Prime. Indicaria ele com turmeric pela manhã e indicaria o copaíba com frankincense à noite. Ótimo. Vou fazer isso. Só que assim, o DDR Prime, se você tomar ele na água, ele desce queimando mesmo. Ele tem que ser cápsula gastroresistente, tá? Não. O duro é achar essa cápsula, hein? Neuza, vai ser um prazer. Pode vir aqui no consultório. Tá. Mas aí, vamos lá, Mariellen, né? Amamentação com emagrecimento e óleos essenciais, tá? Então, vamos lá. Essa amamentação tem quantos meses, seu baby? Ele já come, é lipo demanda, é várias vezes ao dia, porque tudo isso interfere, né?
A partir dos 6 meses de idade, eu já acho mais tranquilo ingerir. Agora, antes dos 6 meses, eu já não arrisco muito a injeção, tá? Porque aí você está amamentando mais, né? É exclusivo, no caso, ou não. Agora, se tiver fórmula, se você amamentar 1, 2 vezes no dia, aí já é mais tranquilo, né? Só evitar o peppermint. Porque seca o leite, né? Então, o peppermint tem que tomar muito cuidado, né? Mas a erva doce é bem legal a ingestão, tá? Para quem tá amamentando. Gosto muito dele, do erva doce. Pode até colocar no chá. Aí, mãe. Eu tenho uma cliente Beijo, que eu o que você está fazendo? Eu indiquei o Smart junto com o Grapefruit para ela. Ela é uma jovem, tem 18 anos. E para ela, era para diminuir o apetite. E ela falou que para ela foi aumentar o apetite. Peraí, você indicou o Smart para ela? Como é que é? Repete. Isso, o Smart com o Grapefruit. Oi? Traz Isso. aqui. Você E indicou para o ela Smart com foi aumentar o Grapefruit e ela aumentou o apetite? Isso. Assim, o Smart Cess, se a gente comparar para pensar, ele tem óleos que podem acelerar o metabolismo, como canela, né? Então, assim, só que eu nunca vi relato de quem aumentar o apetite com o Smart Cess, não. Será que ela não está confundindo esse apetite dela com a ansiedade, muitas vezes? Então, será que não tem que entrar com outros óleos junto? Talvez possa ser isso. Porque às vezes não apetite, não é fome, não é fome real, né? Porque a gente tem vários tipos de fome, no caso, né? Então, eu acho que talvez não seja fome real dela. Pode ser fome por ansiedade mesmo. As pessoas, às vezes, têm fome sem ter fome. Principalmente se ela tiver com o estado emocional abalado, né? Então, o que eu indico a fazer? Tenta usar com ela bergamota associado. Só que assim, eu começaria com bergamota à noite, porque se der sono nela, não vai ser legal durante o dia, né? Tá bom. Oi, amor. Obrigada. Vai sujando o carro. Alana, fibromialgia, o mesmo protocolo eu usaria para hérnia de disco, tá? Copaíba, frankincense, turmeric e deep blue, rub. Tá? Usaria esse também, Alana, fibromialgia. O DDR Prime, ele modula muito também, né? Então, assim, o DDR Prime também para pessoas que têm dores é muito bom. Gosto muito dele também, do uso dele pela manhã. Sem contar que o DDR Prime, eu acho que ele aumenta muito a disposição. Eu mesmo, quando tomo DDR Prime, acho até que o meu déficit de atenção, assim, que às vezes eu fico meio desligada, acelerada, ele melhora muito. E teve várias clientes que relatam que o DDR Prime, para a memória delas, foram maravilhosos, viu? Também. Vai sim, vamos combinar outras lives, Rosana. Gente, então é isso, tá? A gente vai encerrar por aqui agora. Muito obrigada pela presença de todas vocês. Foi um prazer ter vocês por aqui, tá? Logo, logo a gente volta com mais temas relacionados a... 2, 3. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau para vocês. Oi, amor. Meu Deus. Como é que eu faço para desligar isso, Carminha, aqui? Ficar falando. Estamos igual.